pessoal, tudo bem com vocês? Professora Iris aqui. Nós estamos para mais um vídeo de aula de física, né, do conteúdo de ciências do Paulo Freire. Esse vídeo vai tanto para o pessoal da manhã, os alunos da professora Johanna, quanto para os alunos da tarde, os meus alunos. E vamos começar. Antes de fazer a correção das atividades, eu vou dar uma breve introdução sobre alguns conceitos de física. Bora lá? Vamos ver aqui, notação científica. Notação científica é a forma mais simplificada de representar números reais muito grandes ou muito pequenos nas ciências em geral. Então, o que é notação científica? A notação científica é como se fosse um resumo de um número. Esse número, ele é extremamente grande e a gente faz um breve resuminho dele, ou extremamente pequeno. Beleza? Vamos ver um exemplo? A distância da Terra entre a Terra e o Sol, ela é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Se a gente for escrever esse número em notação científica, ficaria 1,5 vezes 10 elevado a 8. Durante os exercícios eu vou explicar melhor para vocês como que a gente deve fazer isso, tá? E aqui, esse daí é o peso não, a massa do átomo de hidrogênio, que é um dos menores átomos que tem, olha aí o número que é. Gente, é muito pequeno, né? 0,0000, que é a mesma coisa que 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, vocês percebem que, olha, a gente resumiu esse número aqui, beleza? Vamos prosseguir? Outro conceito importante de física é o conceito de referencial. O que é referencial? O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. Ai, professora, eu não entendi nada. Vou dar um exemplo. Percebam vocês aqui. Deixa eu colocar minha imagem para cima. Percebam vocês as pessoas que estão dentro desse busão. Essas pessoas, elas estão em repouso ou em movimento se a gente adotar o ônibus como referencial? Ou seja, essas pessoas estão em repouso ou em movimento perante o ônibus? Elas estão em repouso, né? Elas estão sentadas, então elas estão em repouso. Agora, se uma pessoa fora do ônibus observar essas pessoas que estão dentro do ônibus, para essa pessoa que está fora do ônibus, essas pessoas estão em movimento ou em repouso? Essas pessoas estão em movimento, porque o ônibus está se movimentando, entenderam? Outro exemplo que eu vou dar para vocês, eu estou aqui sentada, então eu estou em repouso em relação à minha cadeira. Eu estou de repouso em relação à minha cadeira. Agora, em relação ao sol, eu tô em repouso ou em movimento? Eu estou em movimento. Por que eu estou em movimento? Porque a Terra, ela faz o movimento de rotação. Então, para o Sol, a Terra está em movimento e eu estou dentro da Terra, né? Estou sob a Terra. Então, eu também, consequentemente, estarei em movimento em relação ao Sol. Beleza? Isso daí é o referencial. Vamos ver aqui o que é movimento. Dizemos que um corpo ele se encontra em movimento sempre que a sua posição se modificar no decorrer do tempo em relação ao certo referencial. Um ônibus andando, um ônibus andando na rodovia. Esse ônibus ele se encontra em movimento de acordo com a pessoa que está fora do ônibus, porque ela vê esse movimento. Beleza? Agora, repouso. O que é repouso? Dizemos que um corpo ele se encontra em repouso sempre que sua posição for a mesma. Ou seja, no decorrer do tempo, esse corpo ele permanece com a mesma posição. Eu dentro do ônibus, mesmo o ônibus estando em movimento, eu estou em repouso em relação ao ônibus. Percebem? Vamos prosseguir.
Trajetória. O que é trajetória? Trajetória nada mais é do que o caminho feito por um corpo que se movimenta em relação ao referencial. Por exemplo, se um pacote, deixa eu pegar aqui o apontador. Se dentro de um avião a pessoa lança um pacote, a pessoa que está aqui dentro do avião, ela vai enxergar esse pacote caindo numa trajetória retilínea, reto. Ela vai ver o pacote caindo reto. Agora, a pessoa que está fora do avião, ela vai enxergar esse pacote caindo de forma curva. Ele tem uma trajetória curva. Então, os caminhos são diferentes também de acordo com o referencial. Entenderam? Agora, vamos falar sobre o deslocamento. O deslocamento, ele é definido como a variação na posição de um objeto. Ou seja, o deslocamento é a variação da posição desse objeto. É o quanto ele andou ou o quanto ele se deslocou. Beleza? E esse deslocamento, ele é dado por essa equação aqui. Qual que é essa equação? É ΔS, a equação do deslocamento, que é o espaço final menos o espaço inicial. Beleza? Um exemplo aqui para vocês. A professora escrevendo no quadro, na lousa. O espaço inicial dela é de 1,5 metros. Aí a professora está escrevendo, foi lá no fim do quadro. O espaço final dela é 3,5 metros. Quanto que essa professora ela deslocou? É o espaço final, que é 3,5, menos o espaço inicial. Então, o deslocamento dessa professora é igual a 2 metros. Entenderam? Agora a gente vai falar de velocidade média, que tem alguns exercícios que vai cair sobre velocidade média. Vai cair não, dos exercícios que vocês resolveram, tem sobre velocidade média. E o que é a velocidade média? Velocidade média é a variação na posição do corpo em relação à variação do tempo. Entendeu? E é assim que é a velocidade média. É a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. Velocidade instantânea é a velocidade daquele momento. Como você está dentro do carro, por exemplo, aí você olha a velocidade ali no velocímetro do carro. Ali, aquela velocidade que está ali é a velocidade instantânea. Agora, a velocidade média você vai ter ao longo do percurso. Se você foi da sua casa até a casa da sua avó, isso daí você vai ter a velocidade média ao longo do percurso. A velocidade instantânea é a velocidade naquele exato momento, beleza? Como que eu faço a transformação da unidade de velocidade? A unidade de velocidade ela é dada por metros por segundo ou quilômetros por hora. E a gente, para transformar de metros por segundo, a gente multiplica por 3,6. E para transformar de quilômetros por hora até metros por segundo, a gente divide por 3,6. Fechou? Então, é basicamente isso que vocês precisam saber. Agora, a gente vai fazer a resolução dos exercícios no caderninho bem bonitinho. Fechou? É isso aí, pessoal. Até a próxima!